Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, as igrejas podem praticar o comércio? Pode haver comércio nas igrejas dentro dos templos? Ou na área sob o domínio da igreja? Essa é a resposta que pretendo dar com o meu conhecimento. Em primeiro lugar, o que é comércio? Comércio é compra e venda de produtos ou valores. Compra por 10, vende por 15. Está com a finalidade lucrativa, está exercendo o comércio. Isso é permitido às igrejas? Primeiro passo: as igrejas são inscritas nos competentes departamentos públicos como entidade religiosa sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Então, é por isso que as igrejas não pagam impostos. Não está sujeita ao imposto de circulação de mercadorias, ICMS, porque seu fim é outro. Não pratica, não exerce nenhum comércio, não exerce indústria, nem prestação de serviço, mas dá assistência religiosa. E nós temos uma palavra aqui do Senhor Jesus muito significativa para esse caso. Lucas 19, 45 e 46. E entrando Jesus no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Ou seja, exerciam o comércio no templo, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Não só exerciam o comércio, como também nesse comércio eles roubavam, eles faziam mutretas, participavam de coisas escusas. Agora vocês perguntariam: e há alguma igreja que exerce o comércio nos templos? Olha, infelizmente, se procurar, nós vamos encontrar igrejas que dentro do templo, ou nas áreas que dizem respeito ao templo, nas áreas vizinhas, sob o domínio da igreja e de propriedade da igreja, o comércio é exercido. Isso é público e notório. E o que é público e notório dispensa comprovação. Às vezes a gente vê uma banquinha lá, o templo grande, lá no fundinho, uma banquinha, no recanto, vendendo CD, livros, bijuterias, bíblias e por assim vai. Quando não, é do próprio púlpito da igreja que é oferecida a mercadoria. Às vezes não se trata de uma produção própria da igreja. São bíblias, por exemplo, livros de outros autores. Isso é comércio. É o exercício da prática comercial. E nesse caso a igreja está usando a estrutura da entidade que não paga imposto para exercer uma atividade que deveria pagar imposto. Dá para ver aí a sutileza? O pastor pode ter
atividade que quiser, industrial, comercial, agroindustrial, prestador de serviço, uma empresa prestadora de serviço, não pode usar a estrutura da igreja, o templo, o pessoal, programas na televisão pago pela igreja, isenta de impostos, não pode usar esta estrutura para vender os seus produtos, a não ser que seja um programa cujas despesas sejam pagas pelo próprio pastor. Aí tudo bem. Mas não pode confundir as coisas. Isso no meu raciocínio. E a igreja pode também bancar jogos de azar, bingo, rifas, sorteios, que tudo é a mesma coisa, são jogos de azar. Por quê? Porque, para azar de muitos, um só ganha. Mas eu já recebi um relato de que determinada igreja faz isso corriqueiramente. Quase todas as semanas é bingo, é rifa, é sorteio, viciando os fiéis à prática do jogo. Tem autorização para isso? Isso faz parte das atividades da igreja? O jogo, a jogatina? Claro que não faz parte. A igreja é para orar, louvar, pregar a palavra de Deus. Essa é a atividade. Ora, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, dito pela boca, pela palavra escrita por Paulo, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 aos Coríntios 6, versículo 12. A Bíblia diz, em Romanos 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Nós ensinamos das igrejas, dizendo que todos devem obedecer às leis, a autoridade legislativa, às leis que são as leis brasileiras, e não vejo como, dentro das nossas leis, uma igreja exercer o comércio ou a jogatina. Então, nós temos que refletir a respeito desse assunto. E se tem dúvida, pastor, eu não sei qual é o limite, eu não sei se a minha igreja está errada ou se não está errada, então faça uma consultoria, chame consultores externos ou chame o fiscal da fazenda. Aí uma boa coisa, já que as igrejas devem ter tudo completamente transparente. É isso que nós pregamos. Não pode haver desonestidade, não pode haver desobediência às leis do país. É o que nós pregamos. Então chame fiscal da Receita, peça uma auditoria, faça uma consulta e pergunte: olha, nós fazemos isso, fazemos assim, está errado ou está certo? É ou não é? Este é o meu raciocínio. Faça uma pesquisa. Com relação a pagar impostos, olha aqui o que disse Jesus, Lucas 20, versículo 25: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso nos leva a uma reflexão. Se temos que pagar impostos por uma atividade comercial, vamos pagar imposto. Muda, faça uma mudança, não é mais empresa, não é mais igreja, é igreja comercial limitada, sociedade religiosa em companhia limitada, etc. Em Filipenses 4, versículo 8, o apóstolo diz: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama,
Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. As igrejas devem andar estritamente dentro desses princípios. É honesto, é verdadeiro, não está burlando o fisco, não está contra as leis do país. Eu posso comprar uma Bíblia e vendê-la do púlpito da igreja. Eu posso vender CD das pessoas, isso rotineiramente, para ganhar, para ter lucros, para aumentar a rentabilidade. Eu posso promover bingos, carros, motos, não só para os fiéis, mas para qualquer pessoa que queira comprar, sob a desculpa de que é para as atividades sociais da igreja. Então, no meu entendimento, a prática comercial, as igrejas não podem exercer essa prática, nem a indústria, nem prestadora de serviços. Mas as pessoas já estão com consciência tão cauterizadas que olham para isso e acham que isso é normal e não é normal. Igreja é igreja, comércio é comércio. Igreja é igreja, indústria é indústria. É completamente diferente. Então, meus amados, nós temos visto aí algumas coisas, até igrejas que, no âmbito, na área sob a sua orientação e domínio, vendem bebida alcoólica, cachaça, todo tipo, é livre. E nesses locais, só os comerciantes previamente autorizados pela igreja que podem atuar, colocar a sua banquinha. E nós vemos aí muito desses casos, é público e notório, volto a repetir, na igreja tradicional, nas festas de padroeiro, de São João, à vontade. Eu tenho até foto de propaganda de cachaça, enorme, 10 metros de altura, com consentimento da igreja. E já aconteceu até com a igreja evangélica também. Propaganda de cerveja, bebida alcoólica, bebida forte também. A Bíblia condena. Nós estamos com isso fazendo apologia da bebida alcoólica. Nós estamos incentivando, fazendo propaganda para ganhar um dinheirinho extra. Claro que é. A Bíblia, as igrejas devem viver das ofertas. Mas, pastor, o que está à frente da igreja, o pastor, o dirigente, ele produz o seu DVD, o seu CD, escreve livros. Como é que fica? Aí é um caso a examinar. Posso ou não pode? Posso ou não posso vender aquilo da minha própria produção? Eu não estou comprando nem vendendo. Eu acho que até aí tudo bem. Agora, não pode usar a estrutura da igreja, entidade sem fins lucrativos, entidade religiosa, para exercer o comércio. Usar o programa pago pela igreja, dinheiro oriundo da contribuição dos fiéis para o exercício de mercador, de comerciante, de compra e venda. Aí não pode. Então, no caso de dúvida, eu aconselho.
chame um fiscal da Receita ou auditores externos, não da própria igreja, claro, e peçam para fazer um relatório, um exame, para saber onde a igreja está errando, onde a igreja está burlando o fisco, onde a igreja está exercendo uma prática que não é própria da igreja, onde ela está passando do limite. Como é que faz? Praças de alimentação, ou dentro do templo, na área contígua, vizinha, ou nos arredores, terreno da igreja, praça de alimentação, churrasco e tudo mais. Lojas. Realmente é um assunto para ser refletido, estudado e também discutido, porque eu tenho certeza que as igrejas, de um modo geral, querem trabalhar com acerto, querem fazer o que é correto, porque por temor a Deus, isso que nós pregamos, né, todos os dias, e levar muito em conta isso aqui. Olha, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, e se é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai. Tenho certeza que muitos que tomaram conhecimento desse vídeo vão começar a refletir. Nós estamos fazendo coisas erradas? Nós estamos dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou nós estamos confundindo tudo, misturando? Ninguém sabe mais onde começa o comércio, onde se inicia a prática comercial e começa a igreja, ou vice-versa. Igrejas lançando cartão de crédito, que é próprio, uso próprio, específico de atividade comercial. Igreja vendendo passagem aérea para ganhar, para lucrar alguma coisa, a sua percentagem, para ter o lucro, prestação de serviço. Cartão de crédito que pode até usar em hotel, em açougue, em tudo. Isso é de atividade comercial. Então é muito útil que nós possamos recorrer ao fisco, à Receita Federal, possamos analisar detidamente, com muito zelo e muita honestidade, que deve ser próprio das igrejas, é o que nós pregamos, se está havendo algum desvio de conduta, para que amanhã nós possamos dizer: não, realmente até estávamos errados, mas depois de uma consulta, depois de uma reavaliação, nós encerramos toda a prática comercial em nossos tempos. Mas, pastor, é o seguinte: um dirigente, um pastor, que tem a sua, por exemplo, livraria. A livraria está em seu nome ou em nome da esposa, mas isso é público e paga seus impostos. Tudo bem. Se o pastor ou a mulher do pastor realmente possui os recursos necessários, teve recursos necessários para instalar o comércio, tudo bem. Comprova os seus recursos, se examinando a sua retirada, o seu salário, o negócio colocado em seu nome, não do pastor ou da esposa. Estou dando um exemplo. O investimento é compatível com os seus ganhos? Ou de uma hora para outra apareceu lá instalações e mercadorias da ordem de R$1 milhão?
Quanto é a retirada? É 10 mil reais? É 5 mil? É 30? É compatível? Não sei. É o caso de se examinar. Com relação a isso, o dirigente, pastor, presbítero, mulher do pastor, não importa, pode exercer livremente o comércio, desde que o comércio tenha sido instalado, todo o negócio seja com seus recursos próprios, e não com recursos obtidos da entidade religiosa sem fins lucrativos. Aí seria uma espécie de lavagem de dinheiro, entendeu? Era uma carreando o dinheiro da atividade sem fim lucrativo e não paga imposto para a atividade comercial. Uma transferência. Por isso, meus amados, isso é apenas para colocar em discussão esse tema. Eu vi na internet um irmão falando isso, mas cheio de dedos, dizendo, é um caso polêmico, e nós vamos tratar. Caso polêmico, não. Atividade comercial é atividade comercial, igreja é igreja. Eu não vejo nenhuma polêmica nisso. E nenhum problema para nós discutirmos isso em grande estilo, expressando o nosso pensamento e com desejo de acertar. Esse é que é o propósito, é nós acertarmos. Onde está o limite? A minha igreja está misturando as coisas. A minha igreja está bancando sistematicamente jogos de azar, dentro do templo. A minha igreja vende e compra. Como está a minha igreja diante do fisco? Eu volto a dizer, o melhor meio de tirar a dúvida é uma consultoria fiscal, um exame. As igrejas é que devem tomar iniciativa. Eu quero uma fiscalização na minha igreja. Está aqui todos os livros, está aqui a minha declaração de imposto de renda. Eu tenho realmente ali uma livraria, mas é dos meus recursos próprios. Ou alguém tem medo da verdade? Claro que a igreja não tem. A igreja deve expressar a verdade em seus atos, em todos os seus atos. Para finalizar, eu vou voltar a ler